Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui no consultório hoje, dando uma olhada no material da aula, e eu fiquei triste porque o que a gente iria estudar hoje, presencialmente, é o assunto mais importante a respeito da técnica da psicanálise, o conceito central da técnica, que é a transferência. Então eu gostaria muito de dar essa aula presencial para vocês, mas não vai ser possível. Por outro lado, eu fiquei feliz porque ao olhar o material escrito que vocês vão ter acesso, eu vejo que ele está muito claro. Então, se vocês lerem com atenção, vocês vão conseguir entender pelo menos a essência desse conceito, dessa técnica. Então vocês vão ter aqui no texto um resumo do artigo de Freud, que é a dinâmica da transferência. Depois vocês vão ter um resumo do artigo de Freud chamado Observações sobre o amor de transferência. Então são os dois principais artigos sobre a transferência da obra freudiana. No item 3 vocês vão ter um trabalho um pouco mais aprofundado sobre o conceito de transferência, já puxando um pouco mais para a leitura lacaniana. No item 4 vai estar mais esmiuçado como é que é a transferência na cena analítica, como é que ela aparece no tratamento psicanalítico, ok? Vocês vão encontrar ali bem apresentado como isso aparece no tratamento. E tem o item 5 que eu gostaria de fazer um comentário aqui, que ele é um pouco mais de difícil compreensão, provavelmente, né? O item 5 fala interpretar a transferência ou na transferência. E depois, no decorrer desse pequeno textinho, vai aparecer a ideia de interpretar desde a transferência, que é a interpretação na clínica lacaniana, na clínica a qual eu estou filiado. Interpretar a transferência é aquela interpretação, é aquela comunicação do analista que denuncia que aquela fala ou que aquele comportamento do paciente não é para o analista, mas para alguém que o paciente estaria deslocando para a figura do analista. Então é aquela interpretação assim, você está brabo comigo porque eu falei uma coisa que te remete a algo que é semelhante ao que o teu pai falava. Ou você me diz isso porque isso que você me diz é o que você gostaria de ter falado para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, né? Então é a interpretação que denuncia a transferência, que esclarece, né? A interpretação na transferência é a interpretação mais kleiniana, é a intervenção mais kleiniana, onde o analista convoca para si, pessoaliza para si aquilo que o paciente diz, faz ou deixa de fazer. Então é o analista se presentificando o tempo inteiro nos atos do paciente. Você faltou à sessão porque está brabo comigo. Você está atrasando o pagamento porque eu fui duro contigo. Tu está com dificuldade de falar isso por medo de que eu te desaprove. As interpretações presenciais na transferência. Mas a interpretação que eu acho importante que vocês entendam, que é a mais adequada, é a desde a transferência. É aquela interpretação que não denuncia o equívoco do paciente e que também não pessoaliza, que também não presentifica a pessoa do analista naquele fenômeno, mas é a interpretação desde a transferência. Então é aquela fala, aquela comunicação,
aquela intervenção que é feita desde o lugar que o paciente nos coloca. É aquela interpretação que é feita naquele lugar que pertence à fantasia do paciente e que nós vamos falar daquele lugar. Então é desse lugar da transferência que pertence à fantasia do paciente que a gente vai retirar elementos significantes e força para fazer com que a intervenção opere, né, sem ter que dizer que aquilo é um engodo. Então o paciente coloca sobre nós a potência de um personagem importante da sua vida e nós operamos desde esse lugar sem denunciar. Operamos desde esse lugar como se fôssemos essa figura que o paciente deposita sobre nós, mas sabendo internamente que não trata-se nada a mais de um semblante, que não se trata de um artifício necessário para a interpretação funcionar. Então se lembrem, a interpretação da transferência, a interpretação na transferência e a interpretação desde a transferência, que é a mais adequada, que é a interpretação lacaniana. A interpretação daquele que comunica algo estando dentro, né, do circuito pulsional e fantasmático do paciente. Certo? Qualquer coisa, teremos oportunidade de rever isso. Um abraço e bons estudos.